Olá, pessoal! Está começando mais um programa Olhar Ambiental. Em 2013, foi declarado pela Organização das Nações Unidas o Ano Internacional da Água. Hoje vamos conhecer duas iniciativas realizadas na região de Tupã que buscam a preservação desse recurso hídrico. E mais, vamos conferir a tarefa do dia a dia de uma república e de uma família e descobrir quanta água é consumida e como é possível economizar o consumo de água. O Brasil é detentor de aproximadamente 13% do total de água doce disponível no planeta. Possui uma das maiores redes fluviais do mundo, dividida em 12 regiões hidrográficas, onde se encontra o Rio Paraná, integrador das bacias hidrográficas Rio, Aguapeí e Peixe. Para gerenciar estes rios, tendo em vista a conservação, preservação e recuperação deles, foi criado em Tupã, em 1995, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. E vim para Marília conversar com Denis Emanuel de Araújo e conhecer um pouco mais sobre o projeto do Comitê das Bacias Hidrográficas. O Comitê de Bacia Hidrográfica é uma organização de municípios que estão numa mesma área hidrográfica, área de contribuição das águas, que tem um talveg principal que é um rio. E aqui nós temos a bacia hidrográfica do rio Aguapeí e Peixe e também que juntas formam o Comitê da Bacia do Peixe Aguapeí, com um total de 85 municípios aproximadamente. E é uma área que sai aqui da região de Garça e vai até a barranca do Rio Paraná. Esses municípios congregam esse comitê que é organizado por representação do Estado, dos municípios e da sociedade civil organizada na área. E essa organização tem administrado, gerenciado os recursos hídricos todos dentro da bacia hidrográfica. Claro que baseado numa lei estadual, a Lei 7663, de dezembro de 1991, quando começou a se instalar os 20 bacias hidrográficas, 20 comitês de bacias hidrográficas no estado de São Paulo. E o Aguapeí e Peixe é um deles, inaugurado em 1995. E já vem aí coisa de 18 anos, né, trabalhando para o diálogo, o entendimento e a organização do manancial, tanto superficial como subterrâneo, e tudo isso baseado numa organização estabelecida pela Lei 7663. E de que forma o comitê atua? O comitê atua, como eu disse, nessa organização, 1/3 Estado, 1/3 representação municipal e 1/3 da sociedade civil. E ocorre as reuniões periodicamente. Temos como presidente, normalmente, um prefeito municipal, o vice-presidente da entidade civil organizada e a secretaria executiva normalmente fica com um ente do Estado, um órgão do Estado. E essa diretoria organiza os trabalhos do comitê. Existem as reuniões periódicas, existem períodos em que abre datas para os municípios, as entidades civis apresentar projetos, né, para obter recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que faz parte do sistema, financia projetos a nível municipal, a nível da bacia hidrográfica, e isso ocorre anualmente. Então, várias reuniões, discussões em plenário, formação de comissões de câmaras técnicas que aprovam e os projetos apresentados, o Fundo Estadual, por intermédio do assistente técnico, que é um órgão do Estado, e um agente técnico, né, que é um banco, normalmente o Banco do Brasil, estabelece os contratos e o andamento das obras, conclusões das obras e financia essas obras, né? É um sistema que esse fundo vai financiando obras decididas dentro do comitê. Então, a participação de toda a sociedade local, o Estado e os municípios, com a sociedade civil, estabelece as prioridades e financia as obras necessárias dentro dos municípios, obras voltadas a recursos hídricos. Quais são as dificuldades encontradas na execução das atividades? Bom, onde se reúne dezenas de pessoas, sempre há uma dificuldade de um entendimento, mas o comitê tem conseguido evoluir desde 1995 nas discussões e tem chegado num acordo. Normalmente a aprovação é um consenso
e as discussões técnicas, as discussões que envolvem a questão social, tudo isso chega num consenso e há uma evolução na participação, uma evolução até da organização da sociedade civil, que no início foi até com muita dificuldade, porque o Estado já está estabelecido, o município também, a sociedade civil que precisou evoluir bastante com a sua representação com ONGs, com entidades, e então hoje nós estamos num estágio bem avançado, mas ainda falta muito. Nós temos que evoluir bastante, nós temos países que já têm um século de experiência, nós estamos aí nos nossas 3 décadas evoluindo, com leis que estabelece, que regula todo esse sistema. Temos alguns artigos na Constituição Estadual, a Lei 7663, alguns decretos estaduais, portarias, né, do Departamento de Água e Energia Elétrica para organizar a forma de autorizar a captação, o uso, o lançamento de água. Então tudo isso faz parte de um sistema. E as dificuldades, é claro, elas vão aparecendo, vamos superando, vamos discutindo, vamos entrando num acordo para a evolução da administração, o gerenciamento do recurso hídrico da melhor forma possível dentro da área da bacia hidrográfica. Qual que é a importância dessas bacias hidrográficas? A importância é que nós estamos organizados para gerenciar os recursos hídricos. O que é o recurso hídrico? É a água. A água, ela é um bem social e também um bem econômico. Há muita disputa sobre a água. Há interesses comerciais, há interesses sociais, e sem uma organização nós não conseguimos entrar no acordo, não conseguimos evoluir, não conseguimos dar prioridade aonde a água tem que ser aplicada. Nós temos água na produção de alimentos, nós temos água no abastecimento público, nós temos água na indústria, então tem que organizar, que discutir, que entrar no acordo para a sua distribuição e adequação dentro da bacia hidrográfica, de forma harmônica, desde que se sente e discute. Para isso que a organização do comitê está feito, está evoluindo nessa discussão, nesse acordo, e lógico, tudo isso gera um gerenciamento que o Estado faz sua parte, o município a sua, e a sociedade como um todo se envolve e discute, também tem sua parte. Então nós vamos para uma evolução de entendimento para o uso e dando as prioridades para a utilização da água, evitando assim, logicamente, os conflitos, né? O objetivo maior é atender a todos com controle e evitar conflitos, né? Interesses setoriais que possam sobrepor a interesse maior da sociedade. Ei, você acredita que um dia a água pode acabar? Vamos conhecer agora o projeto Conexão das Águas, corrente da cidadania em defesa das águas, com foco na formação voltada à participação social e o uso racional da água. Feito pelo Instituto Vitae Civilis, que desde a sua fundação em 1989 buscou a conservação e o uso sustentável da água. Água. 2/3 do planeta estão cobertos pelas águas. Foi vinda delas, as águas, que a vida, multiplicando-se, evoluiu e se espalhou pela Terra. O homem, a mais avançada forma de vida conhecida, tem 70% de seu corpo feito de água. E sem água, não sobreviveria. Por isso, a história de nosso progresso e crescimento está marcado pela água. Água dos mares, dos lagos, dos rios, dos riachos, usadas até como meio de transporte. Água que vem do céu em forma de chuva. Água que brota do chão em fontes e poços, permitindo a fixação de pessoas e a criação de comunidades. Água que irriga as plantações, permitindo colheitas abundantes. Água que gera energia, iluminando nossos lares, movimentando indústrias, garantindo o bem-estar de todos. Água que batiza, abençoando quem nasce. No Brasil, um país cortado por inúmeros rios, inclusive o maior do mundo em volume, o Amazonas, a água é um recurso cíclico e inesgotável. Era. Algumas questões. A contaminação da superfície da terra, o desmatamento, a poluição dos rios estão colocando em risco a própria humanidade. A verdade é que existe cada vez menos água limpa em nosso planeta. Não é um exagero seu?
Infelizmente não. Veja São Paulo, por exemplo. A água aqui vem da bacia do Alto Tietê. Um rio que, não sei se você sabe, começa como um filete de água limpíssimo lá na Serra do Mar e vai engrossando. Até Mogi das Cruzes ainda mantém um relativo grau de pureza, com oxigênio suficiente para a vida dos peixes. Ok, mas e depois? Depois, o Tietê atravessa São Paulo e recebe muita poluição. Também pudera. São 15 milhões de pessoas e mais de 40 mil indústrias. Lixo humano e industrial que fazem dele uma mistura de poluentes que simplesmente impossibilita a existência em suas águas de qualquer forma de vida, animal ou vegetal. E a pujança da capital bandeirante fez com que ela esgotasse todos os recursos hídricos de sua bacia, comprando metade da água que consome da bacia do Piracicaba. Você fala isso com orgulho? Pagamos para isso, não? Gera receitas para as cidades vizinhas a São Paulo? Saúde não tem preço. A bacia do Alto Tietê tem água para seus habitantes se for feita uma gestão adequada, com pequeno esforço de cada um. Mais que tudo, a água é um bem espiritual e estragá-la prejudica a humanidade como um todo. Desculpe, mas agora você exagerou. Como é que alguém vai estragar água? De muitas formas. Uma delas a gente vê todo dia e é consequência do crescimento desordenado da cidade. Vão se abrindo loteamentos e a cidade se espalha sem planejamento, em locais que deveriam ser preservados para o interesse público. Preservar e aumentar o número de áreas verdes. Respeitar as várzeas dos rios. Isso tudo ajudaria, e muito, a absorção da água pelo solo. Mas é necessário que a população se conscientize dos problemas e passe a tomar atitudes. Eu acho que a tecnologia sempre vai trazer soluções. Mas você mudou de assunto, porque a gente falava de água limpa, não de água suja da enchente. Então vou lhe dar uma notícia. Pois não. Rios com água de boa qualidade estão cada vez mais raros. Portanto, está cada vez mais caro o tratamento de água potável. E a gente vive jogando essa água fora, sem a menor prudência ou visão do futuro. Olha lá, você fazendo drama de novo. Drama? Pense bem. A mesma água boa que a gente bebe, clorada, fluoretada, é utilizada para lavar carros e quintais, dar descarga nos vasos sanitários, regar as plantas nos jardins. É um desperdício bobo. No futuro, é possível que a água seja fornecida em qualidades diferentes, para usos diferentes. E não é só isso. O modo de usar também é desordenado. Como? Em certas horas, 8 da noite, por exemplo, o consumo de água cresce bastante. É a hora que eu gosto de tomar banho. Você e mais alguns milhões, todos ao mesmo tempo. Adivinha o que acontece? Aumento de consumo. Alguém fica sem água reclamando. Adivinha quem? Não sei. A ponta do fornecimento, a periferia, onde a água demora mais para chegar. Não perca! No próximo bloco, nós vamos acompanhar as atividades do dia a dia de uma família e de uma república e descobrir quanta água é consumida e como é possível economizar. Não saia daí! Quando abrimos a torneira e o chuveiro das nossas casas, temos a sensação de que a água nunca irá acabar, mas atualmente a falta de água não parece ser impossível. Será que as famílias estão fazendo a parte dela para o consumo sustentável da água? E as repúblicas estudantis? Luciana, em que tarefa vocês gastam mais água aqui? No banho, né? No banho e às vezes também para aguar as plantas, a gente também tem, né, um gasto assim de água talvez maior que as outras tarefas, né? Maiores que lavar louça. Então acho que o banho e para aguar as plantas. Vocês acreditam ter um consumo ecologicamente correto? Acredito que sim. A gente procura economizar e eu acho que o nosso gasto aqui é um gasto que está dentro das metas de economia. Você estava falando para mim que você reutiliza as águas, você lava a roupa e se reutiliza essa água. Isso, assim, para molhar o quintal, né, que às vezes, como é terra, né, então assim, a gente usa a água do enxágue da roupa, molho aqui o chão. Para lavar a cozinha também, aproveita a água da lavagem da roupa. Que ponto você
acha que a sua família pode reduzir um pouquinho mais esse consumo de água? Eu acho que o banho. O banho ainda a gente peca no banho, né? Podemos economizar um pouquinho mais. Nós estamos numa república de estudantes da Unesp, formada por 7 integrantes, e nós vamos conferir um pouquinho do dia a dia deles e o consumo de água. Ô amigo, percebi que você está lavando louça. Fala pra mim, como é que você pode lavar a louça de uma forma sustentável? Bom, eu procuro sempre ensaboar tudo, acumular num lugar, ó, no caso estou pondo os talheres aqui, aí eu vou enxaguar de uma vez só, pra não gastar tanta água. Aí já põe direto no escorredor e só, já. Aí eu faço a mesma coisa com os pratos, ó, empilhei tudo num lugar só e com as panelas, são 3 etapas. Tá certo, obrigado, não vou te atrapalhar mais não. Ô, licença, amigo. Ô, desculpa de atrapalhar, mas eu percebi que você está escovando o dente aqui. Queria saber se você faz o uso correto da água. Acredito que sim, André. Eu passo a passo na escova, abro a torneira, só jogo água, fecho, escovo os dentes, depois só abro para enxaguar. Ô, parabéns pela sua atitude. Henrique, em que tarefas vocês gastam mais água? Então, André, por ser uma casa grande, aqui nós temos bastante com a manutenção dela, com a limpeza das louças também, o pessoal lava roupa aqui também, e também com a manutenção da piscina. E um pouco também que acho que prejudica no consumo, que é o banho também do pessoal, porque por ser em 7 pessoas, isso acaba prejudicando um pouco todo dia algumas pessoas tomam mais de um banho, né? Vocês acreditam que esse consumo é ecologicamente correto? Então, eu acredito que nós tentamos buscar isso o máximo assim, entre conscientizar os moradores, né? Então a gente sempre fala assim, ó, diminui no banho, dá um aviso, tentar, quando for lavar a louça, desligar a torneira. Então tentar assim, sempre conscientizar para evitar ao máximo, né, o gasto também, né? Porque também fica muito alto as contas pra gente aqui que mora junto. Essas seriam as formas de diminuir o consumo de água aqui? Acredito que sim, acho que dá para aumentar sim, mas aí precisa entrar mais no consentimento do pessoal, né? Precisa deixar, acho que alguns avisos, tentar buscar uma forma de buscar cada vez mais ampliar a consciência do pessoal. Mas pessoal, sabem qual a melhor maneira de usar água? É aproveitando a água. Mas não se esqueçam, usem de forma consciente. Você sabia que as hidrelétricas são sistemas que transformam a energia contidas na correnteza dos rios em energia elétrica? Vamos então conferir este processo. Em uma hidrelétrica, o princípio básico de seu funcionamento é usar a força da queda d'água para gerar energia elétrica. Essas usinas possuem enormes turbinas, parecidas com cataventos gigantes, que rodam impulsionadas pela pressão da água de um rio represado. A água que se encontra represada armazena energia potencial. Ao abrir as compotas da usina, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética, à medida que ela vai escoando pelos dutos. Ao entrar em contato com as turbinas, as mesmas começam a girar, dando origem à força eletromotriz induzida, processo este que consiste na conversão da energia cinética das turbinas em energia elétrica, pois em razão da força eletromotriz, será estabelecida uma corrente elétrica entre 2 pontos, como, por exemplo, uma usina e uma residência. Vemos, então, que a energia que chega até nós não é resultado de um processo de geração, e sim de um processo de conversão. No final da década de 70, o petróleo passava por uma crise. O preço do barril subia constantemente, gerando incertezas na economia nacional. Para acabar com a dependência do petróleo importado, o governo brasileiro lançou o projeto de plantio de cana-de-açúcar para a produção do etanol combustível, uma nova alternativa de matriz energética. Por causa da produção do etanol, o impacto da importação de petróleo na economia nacional diminuiu. A produção dessa nova matriz energética contribuiu e muito para novos empregos na zona rural brasileira. As atividades industriais demandam um grande uso de água. Por isso é necessário pensar em fazer uso eficiente desse recurso. E para entender um pouco mais sobre o uso da água no processo de produção de uma indústria, a equipe do programa Olhar Ambiental entrou em contato com uma empresa sucroalcooleira que nos explicou sobre o uso da água. A usina tem autorização para captar uma determinada quantidade de água. A água captada no rio recebe a denominação de água bruta, pois ainda não recebeu nenhum tratamento.
Na indústria, essa água é dividida ou para ser usada diretamente nos processos, como a embebição da cana, ou para receber um tratamento químico, para sua purificação. A porção de água que é tratada recebe inicialmente um tratamento de clarificação, para a retirada dos sólidos suspensos na água e torná-la num padrão potável. Neste momento, ela já é apropriada para ser utilizada nos processos de fabricação do açúcar e do etanol. Uma porção dessa água clarificada recebe um tratamento mais refinado, que é a retirada de sais minerais, e essa água é para ser utilizada nas caldeiras para a geração de vapor, que movimenta a usina. O sistema de geração de vapor é um circuito fechado, onde o vapor é gerado na caldeira, movimentando a usina, se condensa e retorna novamente para a caldeira. A água que é tratada apenas é uma reposição de perdas desse processo. A usina utiliza muita água no seu processo, porém, água de forma eficiente através de circuitos fechados, utilizando sempre a mesma água que recebe um tratamento para garantir a qualidade adequada ao processo que serve. Num panorama onde a cobrança pelo uso da água é uma questão de tempo, cada vez mais se tem que buscar alternativas para tornar os processos mais eficientes e consumir o mínimo de água possível, e isso só é possível através da recirculação de água. Você já pensou em lavar seu carro sem água? Hoje nós vamos conhecer a Aquazero, que faz uso racional da água durante a lavagem de carros. Márcio, como surgiu a ideia de abrir esse negócio? Bom, Tupã já conta com grandes profissionais no ramo de estética automotiva, no que tange a respeito de insufilmes, sonorização, e voltado para a sustentabilidade faltava algo que viesse a colaborar com esse momento que a gente vive hoje, né, que é essa preocupação com o meio ambiente. Então pesquisamos a respeito de umas micro franquias e apareceu a Aquazero, que é a micro franquia que mais cresce no país hoje, né? Então, já que faltava esse tipo de empreendimento em Tupã, nós resolvemos adotar essa franquia e trazê-la para a cidade. Por que o consumidor vai aderir à lavagem a seco e não à lavagem com água? Essa é uma dúvida que fica realmente na cabeça do consumidor, do cliente nosso, e aos poucos a gente tem tentado implantar essa cultura, que nós fomos ensinados e crescemos entendendo de que tudo que está sujo precisa de água para limpar, e na verdade não é assim. Em Tupã, talvez nós tenhamos aí a melhor água da região para ser consumida, mas para realizar a lavagem, a limpeza do automóvel, ela não é tão boa assim pela quantidade de cloro que existe na água, né? Sem contar que já existem projetos de lei a serem aprovados no Congresso, no Senado, que proíbe a utilização dessa água potável para lavagem de veículos, uma vez que, sendo utilizada, depois ela não tem como mais ser reaproveitada. E aí é uma água perdida. Aí no nosso caso aqui não, a gente utiliza apenas 250 ml de água, né? Em contrapartida, numa lavagem convencional é utilizado até 800 litros d'água. E essa pequena quantidade que nós utilizamos é apenas para diluição dos produtos, né? Que no caso também são biodegradáveis, não causa dano nenhum a quem está aplicando, aos nossos colaboradores, tampouco à estrutura do carro, né? Então é essa a ideia que nós estamos tentando colocar, passar para a população o porquê de utilizar um serviço e não o outro. É bom que deixe claro também que isso é uma opção do cliente. Ele pode utilizar esse serviço, pode utilizar o outro serviço. É bom que também se diga, tem vários lava-jatos na cidade, todos com qualidade, né? E nós viemos aí na contramão apenas mostrar que é possível se limpar um carro sem o desperdício d'água. Esse é o nosso intuito. De que forma você evita o desperdício de água no seu dia a dia? A gente economizava muita água, porque era poço, né, no sítio, né? E para tomar banho é rápido. Na sua opinião, por que é importante economizar água nos dias atuais? Para não faltar água. Para não ficar faltando água e não lavar calçada na rua, né? Porque faz columize, a gente tem que fazer columize. Na sua opinião, por que é importante economizar água nos dias atuais? Porque o que a gente vê nos cientistas aí são que a água está terminando, a água doce está acabando, né? Diz que vai faltar água doce, então a gente está procurando economizar. É por isso que tem que economizar, para não faltar depois.
De que forma você evita o desperdício de água no seu dia a dia? Tomar banho 10 minutos, não deixar a torneira aberta. Quando for lavar a louça, fechar, essas coisas. Na sua opinião, por que é tão importante economizar água nos dias de hoje? Porque o mundo está com pouca água e é bom economizar. De que forma você evita o desperdício de água no seu dia a dia? Tentando economizar ao máximo, né? Porque eu vivo sem água na minha casa. Eu pago água e não tenho água na minha casa todos os dias. Na sua opinião, por que é importante economizar água nos dias atuais? Porque amanhã pode faltar pra gente, né? Pros filhos da gente, pros netos da gente. E o povo tem que parar de lavar a rua com a água, como eu costumo ver muito. De que forma você evita o desperdício de água no seu dia a dia? Desligando a torneira sempre que não é necessário o uso, né? No momento de escovar o dente, na hora de lavar a louça, sempre que não está usando a água, manter desligada. Na sua opinião, por que é importante economizar água nos dias atuais? Porque a gente usa água para tudo e tem que economizar a que tem, né? De que forma você evita o desperdício de água no seu dia a dia? Eu abro a torneira e, por exemplo, estou lavando louça lá em casa porque eu sou sozinha. Então, eu primeiro lavo tudo com a torneira fechada. Aí eu abro a torneira e enxago tudo e fecho. No banho, a mesma coisa. Eu fecho e abro. A máquina de lavar não tem como não utilizar da maneira certa. Mas o restante é tudo assim, torneira que abre, torneira que fecha, torneira que abre, torneira que fecha. Tanto é que eu gasto muito pouco de água, R$13. Na sua opinião, por que é importante economizar água nos dias atuais? Nós não podemos viver sem água. E do jeito que está, como eu sou professora de geografia e de história, geografia eu conheço bastante. E sei o quanto vale uma água para a vida da gente. E aí, gostou do programa de hoje? Viu só quanta água é utilizada para realizar as diversas atividades e como é importante economizar água para ajudar o nosso planeta? Se quiser saber mais, confira o nosso blog www.programaolharambiental.blogspot.com.br e dê um curtir na nossa página do Facebook. Até a próxima edição. Bom, o que eu vejo desse programa, essa iniciativa da Unesp, de seus alunos, é uma grande iniciativa de se envolver com a comunidade, com a população, em termos de esclarecimento nas questões ambientais. São questões novas das últimas décadas aqui no Brasil e é fundamental, porque é lá que nós vivemos, é no ambiente e toda a população ela tem de uma forma ou de outra se envolver, porque é uma questão de opinião, é uma questão de evolução dessa área que é recente no Brasil. E nós precisamos disso, de iniciativas como essa na área de educação, na área de interação com a população e um canal específico, né, que leva as palestras, leva as entrevistas, leva os temas para a comunidade que ela vai se formar a respeito e vai opinar e vai participar. Isso é importantíssimo. Parabéns à iniciativa e estou aqui sempre à disposição quando quiser.